Olá pessoal, como vai? Tudo bem, internautas? Tudo bem, candidatos? Hoje então estamos para conferir o terceiro dia da prova da FUVEST 2013 e eu, professor Ricardo, vou falar sobre as questões de História Geral e começamos já pela primeira questão que caiu na prova, com a foto de uma igreja gótica, uma igreja italiana do século XI, XII, e ele está pedindo para, na alternativa A, você colocar pelo menos duas características que mostrem que essa igreja é gótica. Olha, pessoal, você poderia ter colocado paredes finas, altas, o que exigia grande tecnologia, grandes investimentos. Poderia ter colocado também grandes vitrais, com motivos religiosos nos vitrais. A nave sempre ela é muito gigantesca, quase sempre em forma de cruz. E também o fato de ela ser altíssima para... Isso até hoje é uma coisa quase incontrolável. Quando nós entramos numa igreja gótica, a gente quase sempre olha para cima, na direção do céu, na direção de Deus, na direção do Senhor. Era uma das funções. E o fato de ela ser monumental é sinônimo de poder, o poder da igreja. Mesmo hoje você veja as grandes sedes de bancos, de empresas extraordinárias, as sedes elas têm um pé direito muito alto, são sempre gigantescas, altíssimas. É o próprio símbolo, sinônimo de poder da Igreja Católica. Então na A, paredes finas, grandes vitrais, altura monumental, igreja de linhas verticais, cheias de pontas, abóbodas, uma série de características você poderia ter escolhido aí. Bom, a B, ela perguntava, nessa época, qual é o sistema cultural que começa a ingressar e vai se fixar para sempre aí? Olha, gente, estamos falando do advento, da chegada do humanismo, do racionalismo, e que, em especial, teve como um dos seus maiores teóricos e teólogos o São Tomás de Aquino, que lançou o tomismo, uma das versões da escolástica, a sua obra, a sua grande teoria, que era justamente a diferenciação do homem em relação aos animais, pelo seu racionalismo, e a negação daquele platonismo que nós tínhamos lá na época da Grécia Antiga. Então, o tomismo, na verdade, é uma fusão, é uma mescla, é uma tentativa de unir a fé e a razão. Claro que para ele sempre a fé é em primeiro lugar, e essa união da fé e a razão, a escolástica e o tomismo, é que trouxe uma nova teoria à Igreja Católica do livre-arbítrio. Quem escolhe se você vai para o céu, você ou Deus. Então, na Alta Idade Média, com Santo Agostinho, era a predestinação. Você tinha que ter fé, crer em Deus. Vai para o céu se Deus quiser ou não quiser. Agora não, você tem o livre-arbítrio, quer ir para o céu, tem uma vida correta, vá na igreja, caráter, retidão, nenhum problema. Quer ir para o inferno, então aí você vai passar uma semana em Cancún, Porto Seguro, vai para qualquer lugar, que aí você escolheu outro caminho. Mas o sistema que está chegando é o racionalismo, é o tomismo, é justamente o antropocentrismo chegando e deixando em detrimento disso o teocentrismo. É a resposta que você deveria ter colocado, basicamente isso. Bom, aqui temos uma foto e ele pergunta, por que nesse menininho que está sentado no chão existe uma estrela colocada? Porque ele era judeu. Essa é a resposta. E por que se usava a estrela? Porque na Alemanha Nacional Socialista ou na Alemanha nazista, ou seja, a década de 30, quando Hitler assumiu em 1933 e acabou o seu governo em 45, os considerados párias na sociedade alemã do Terceiro Reich, porque, o antissemitismo foi um dos grandes pilares do nacionalsocialismo ou do nazismo. Então, todas as pessoas consideradas naquela época párias pela sociedade, como os judeus, os ciganos, os comunistas, socialistas, todas essas pessoas, os ladrões, as prostitutas, elas usavam estrelas, cada uma de uma cor, inclusive os testemunhas de Jeová também. E, em especial, os judeus, uma estrela de 6 pontas, a estrela de Davi, de cor amarela. Então, por que ele está usando? Porque ele é judeu e para ele ser facilmente identificável. Bom, aí vem uma das questões mais difíceis da prova, que ele pergunta: explique a dinâmica de funcionamento do gueto de Varsóvia e o que ele representou na dominação nazista na Polônia. Gente, o gueto de Varsóvia foi um grande pedaço da cidade, delimitado geograficamente por grandes muralhas, onde era um verdadeiro depósito de seres humanos, no caso, judeus, que ficavam ali um tempo
neste depósito, esperando o embarque para irem para os grandes campos de concentração que se espalhavam pelo resto do território alemão, como Auschwitz-Birkenau, Majdanek, Bergen-Belsen, Belzec, Treblinka e outros tantos, que eram campos de extermínios de seres humanos. Então, a dinâmica do gueto de Varsóvia era justamente ser um depósito de seres humanos, limitados dentro de muralhas fora da sociedade, na espera, num hiato de tempo, para serem levados aos campos de concentração e de extermínio. Na verdade, essa era a dinâmica do gueto de Varsóvia. Mas, olha, bem difícil essa para aquele aluno que se dedicou mais, que estudou, assistiu alguns filmes. Boa, excelente questão. Estão ótimas, aliás, todas as questões. Bom, aí a questão número 5 fala assim, uma questão sobre a Grécia. Indique um elemento imitado de outros povos e sociedades que teria estado presente no início da Grécia. Gente, quando ele está falando no início da Grécia, estamos falando no período pré-homérico, que foi do século XX ao século XII a.C., ou seja, mais ou menos do ano 2000 ao 1200 a.C., que nós chamamos de período pré-homérico, onde estão chegando aqueles 4 povos de origem indo-europeia que formaram a Grécia, ou os helenos, que foram os aqueus, eólios, jônios e dórios. E quando eles chegaram lá, eles imitaram, copiaram a civilização creto-micênica, em especial a civilização cretense. Então, a noção de cidade-estado, de armas, de civilização, de política, religião desenvolvida, eles copiaram, sim, da civilização cretense, que data o seu apogeu de 3.000 anos antes de Cristo e que, na verdade, até hoje ninguém sabe direito da onde é que vieram os cretenses. Sabe-se que era uma ilha muito próspera, que inclusive exercia a talassocracia no mar Egeu, que significa o domínio que vem dos mares. Então, de quem eles imitaram? Essa mimese, essa imitação, foi da civilização creto-micênica, porque depois dos micênicos, a cidade de Micenas, acabou conquistando Creta, então é justamente a imitação disso. Aprenderam, como eu disse aí, as construções, a política, a cidade-estado, etc. E ofereça pelo menos 2 exemplos do que o autor chama de diversidade social e cultural que caracterizou o início da Grécia. Ora, gente, normalmente nós sempre falamos nas coisas iguais, nas semelhanças, em especial a língua e a religião, a língua grega, que todos falavam, se entendiam, e a religião, que hoje nós chamamos de mitologia grega. Ele está perguntando sobre a diversidade. Bom, a diversidade social e cultural é que cada uma das suas cidades-estados tinha o seu jeito de viver, de ser, e, em especial, no caso de Esparta, que era uma cidade extremamente militarista, completamente diferente da cidade de Atenas, que era extremamente ligada à política, à cultura, às artes, e em Esparta, no Vale da Lacônia, onde ela está lá na Península do Peloponeso, eram sociedades agrárias, voltadas simplesmente à produção de alimentos, quase autossuficiente, praticamente autossuficiente, enquanto que lá na Ática, onde estava localizada Atenas, aí já é uma civilização voltada ao mar. Tem marinha mercante, estão interligados, conectados com os mares da época, Mar Egeu, Mar Mediterrâneo e Mar Negro, e com o comércio marítimo, com a economia monetária. Essas são as grandes diversidades que nós encontramos aí. Por fim, a questão número 6 fala sobre a Revolução Mexicana. Mas, em especial, um tópico da Revolução Mexicana, a alternativa A, a questão número A, identifique e analise uma das principais reivindicações dos zapatistas durante essa Revolução. Gente, a Revolução, ela começou em 1910, a Revolução Mexicana, derrubando uma ditadura de Porfírio Dias, que já durava 34 anos, uma ditadura muito ligada aos capitais estrangeiros, e esta revolução feita por uma burguesia liberal mexicana, em certo momento sofreu uma pressão das partes camponesas, agrárias, campesinas, lideradas por Emiliano Zapata, que basicamente queria a reforma agrária, divisão das terras para os camponeses, e também queria a instituição de uma constituição, um governo constitucional. Eram essas as 2 respostas que você deveria ter colocado. A busca por uma reforma agrária e uma constituição. Isso buscava o movimento zapatista. Mais tarde, o Zapata foi assassinado de forma brutal e traiçoeira, o que acabou com praticamente as esperanças dos camponeses mexicanos que
acabaram não recebendo suas reivindicações. Que, aliás, isso já é um pedacinho da resposta da B, que diz assim: cite e analise duas principais mudanças sociais trazidas por essa revolução. Gente, mudanças sociais trazidas pela Revolução Mexicana, definitivamente a burguesia liberal implantou-se no poder, acabamos com o porfiriato, com a ditadura, nós temos um governo constitucional e uma terceira coisa, que as reivindicações populares e campesinas não foram atendidas. Então, numa associação maluca, quase louca, porém, que fica melhor para você entender, dá para nós fazermos uma correlação, uma relação com a Revolução Francesa. Então, a Revolução Francesa era a burguesia derrubando a nobreza, que num certo momento teve um momento bem radical, popular, democrático, com Robespierre e Danton. E tudo que eles buscavam, quando a burguesia retornou ao poder, isso foi ofuscado, massacrado, definitivamente tirado dos planos dessa burguesia que chegou ao poder. No México, a mesma coisa. Em meio a uma revolução burguesa liberal, nós tivemos um movimento mais radical, comandado por Emiliano Zapata, que vinha do sul, com um exército de camponeses, e Pancho Villa, Francisco Villa, o Pancho Villa que vinha do norte, e fizeram uma grande pressão para as reivindicações populares. Foram atendidos temporariamente, por volta ali 1911, 1912, mas logo depois, quando a burguesia liberal retoma o poder, essas reivindicações e conquistas foram afastadas e, assim como na Revolução Francesa, na Revolução Mexicana, liberté, égalité, fraternité, liberdade, igualdade, fraternidade, acabou ficando somente para a burguesia e não para o povo. Gente, foi um prazer revê-los de novo. Olha, tomara que você tenha feito uma prova excepcional e esperamos nos ver, mas em outras condições, você na faculdade e acessando o nosso site para matar a saudade dos seus professores, de como era bom aquele tempo que eu fazia cursinho e eu nem imaginava que era tão gostoso. Gente, fiquem com Deus, até a próxima, tchau, tchau.